O senhor, como um pré-candidato à presidência da República, quando o senhor vê um parlamentar que é da direita, indo para os Estados Unidos e pedir para que o governo americano interfira no Brasil desta maneira, prejudicando economicamente o Brasil, o senhor acha que tudo bem? É uma liberdade de ele fazer isso? E o Lula ir lá na Argentina e mandar soltar a ex-presidente condenada por corrupção, ela ir mandar o avião da FAB lá no Peru para buscar a condenada, a primeira-dama também para o Brasil? Ora, seria um grau de incompetência. Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado, com a estatura que tem um presidente da República do país, esse homem deve pedir a demissão. Ele não está preparado para ser presidente da República. Está preparado para ser presidente do PT. Porque não tem governo. O governo tem complacência com tudo isso que está acontecendo. E teve complacência. Tá certo? Nunca quis atuar. Um homem que tem as informações todas como presidente da República não sabe atuar fortemente. Então, isso é falta de capacidade de governar. Eles deixaram acontecer também para criar esse clima todo. O PT fez uso disso para não governar durante 3 anos. Eu pergunto o que o governo fez até hoje, a não ser 8 de janeiro. E só vai ter solução no Brasil a hora que a gente derrotar o Lula. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Imagina bem um presidente da República e você vem me dizer, Josias e Fabiola, que o Lula não está aplaudindo o que está acontecendo lá dentro de casa. Governador. Que o maqueteiro dele não está mandando ele falar isso toda hora. Governador. Ora, vamos ser realistas, gente. O presidente da República quer a crise. Ele quer a crise, Josias. Vamos ser realistas, Fabiola. Ele quer o acirramento com o Trump a todo momento. Você não enxergou isso? É a única maneira, o cara está lá, tá certo? Ele não tem programa de governo. De repente vocês dão publicidade. Não, ele está contra os BBB, as bets, os bancos e os bilionários. Ele é o presidente. Por que ele não faz nada? Agora ele é contra o Trump. Ele é contra o Trump por interesse, da mesma maneira que ele é contra o BBB. Por que ele não toma atitude contra o BBB? Governador. É bet, está na mão dele. Banco está na mão dele, os bilionários estão na mão dele. Por que ele não toma decisão? Houve ou não houve tentativa de golpe? Tentativa de golpe? Cadê o chefe do golpe? Governador Ronaldo Caiado dá aula para jornalistas e detona Lula, Haddad e todo o seu governo. Ele fez uma denúncia seríssima aqui sobre o que está acontecendo ali em Brasília, nessa luta, nessa batalha do tarifaço contra o Donald Trump. E agora a verdade vai aparecer. Preste atenção, porque o Ronaldo Caiado tem informações que muitos brasileiros ainda não sabem. E ele, como governador ali de Goiás, pertinho de Brasília, ele vai falar. Olha a omissão desse desgoverno. Agora o Brasil vai saber a verdade. Dá um like nesse vídeo aí. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, pessoal, tá perdendo tempo, se inscreva aqui agora. Veja só essa entrevista aí que está bombando, está viralizando pela internet. Milhares de pessoas já assistiram. Confira aí o que falou, o que desabou ali, desabafou Ronaldo Caiado. O que o senhor acha dessa ideia, desse pacote de ajuda às empresas? É uma saída boa para o Brasil diante desse tarifaço, governador? Olha, ele está copiando um pouco aqui de Goiás, né? Eu já implantei todos esses programas, tão logo houve essa notícia, noticiaram esse fato da tributação. Eu imediatamente ampliei o meu programa de plano de equalização da taxa de juros. Semana passada, na B3, nós lançamos também um fundo de direito creditório, que vai girar em torno de mais ou menos 600 milhões de reais para repassar aí numa taxa de juros inferior a todas as taxas de juros do governo, uma taxa que chegará a 10% ao ano, que não tem nenhuma semelhante. E se o quadro agravar, ainda temos ainda um fundo de estabilização econômica do Estado, em torno de 4 bilhões de reais, para a gente poder atender aquelas que realmente sejam penalizadas pelo tarifaço. Então, não só no momento em que fui informado, retornei de uma missão no Japão e imediatamente tomei as providências junto com os empresários do nosso estado de Goiás, fazendo aqui a minha tarefa de casa, tá certo? Então esse assunto em Goiás nós já avançamos.
Agora, sem dúvida alguma, nós estivemos reunidos, sim, em Brasília, e estaremos reunidos novamente amanhã, além dos governadores, dos presidentes de partidos, no sentido de dizer, olha, não é possível o presidente Lula, por uma questão intencional e de política partidária, querer antecipar o processo e agredir aí espontaneamente o presidente dos Estados Unidos durante mais de 10 vezes, sem hora alguma querer procurar e buscar o diálogo. Então, isso que é estranho, você não querer buscar o diálogo. Se você vê, todas as autoridades, as maiores autoridades e presidentes do G20, todos estão conversando com o presidente Trump. Mas o Xi Jinping já teve com ele, já ligou para ele, parece que 12 vezes. Teve se não me engano, acho que o Poder 360 citou a quantidade de vezes que o Xi Jinping já ligou para o presidente Trump. Então, o que falta no Brasil neste momento é uma capacidade de diálogo, de capacidade de entender que o Lula não é presidente do PT, ele é presidente do Brasil. Desculpe interromper o senhor, mas no caso do Brasil tem uma diferença em relação aos outros países, que é o que o governo brasileiro argumenta, que o Brasil é praticamente um único país onde existe um componente político fortíssimo. Não estamos falando só de tarifa. Aqui, Donald Trump colocou como condição para fazer uma negociação comercial a interferência no processo judicial de Jair Bolsonaro. Ele quer anistia para Jair Bolsonaro. E aí, como é que Lula vai ligar para ele para discutir, argumenta o governo brasileiro, a soberania do país ou o andamento de um processo judicial? Não é diferente do caso da China ou da Índia? Raquel, com todo respeito, Raquel, em que momento chegou a esta situação que você cita? Depois que o Lula o provocou durante mais de 10 vezes, com piadinhas, com agressões espontâneas, querer desdolarizar, querer criar uma nova moeda, tá certo? Querer, ao mesmo tempo, romper acordo com os Estados Unidos, crítica de que ele é um imperador, não foi eleito, na maior vitória que os americanos já deram ao presidente da República. Então, essas coisas todas, tá certo? Isso é aquilo. Provoca. Mas, governador, mas vamos só aos fatos, governador. Ele quer realmente aí se resguardar na condição de tadinho. Governador, mas, por exemplo, vamos aos fatos. A carta do Trump, no abre da carta do Trump, ele fala exatamente sobre o processo de Bolsonaro, né? Que é isso que a Raquel estava falando. Quer dizer, a pressão que vem dos Estados Unidos é para que o governo brasileiro interfira no judiciário brasileiro. O executivo interfira no judiciário brasileiro. Quer dizer, isso faz algum sentido na sua visão? Não, de maneira alguma. Não tem nenhum sentido. Agora, por que o processo deteriorou? Olha, eu sou o maior adversário do Lula, o mais longevo adversário do Lula. Conversei com o Lula desde o primeiro dia que ele ganhou a presidência da República. Não tem nenhuma dificuldade de falar com ele. Tá certo? Agora, por que ele provocou esta situação? Fabiola, uma coisa importante na vida da gente é a experiência que a gente acumula. Está aí o Josias, tá certo? Que sabe que quando o Bush ganhou as eleições nos Estados Unidos, tá certo? Nós tivemos uma reunião no Canadá, e o Fernando Henrique nos convidou à época, deputados federais, senadores e tudo. E estava lá exatamente o Hugo Chávez, tá certo? E começou a provocar o Trump, o Bush, entende? Então você nota que isto é uma prática, tá certo? Muito característica da América Latina, certo? Então, desde aquela época, começou essa provocação para aí fazer o que fez na Venezuela. Se você buscar, os fatos se repetem, a história se repete, só que em momentos diferentes. Então, o que o Lula fez foi isso. Tem algum motivo, eu lhe pergunto, tinha algum motivo, Fabio, de um presidente do Brasil que tem o seu maior aliado, que são os Estados Unidos, e simplesmente chegar e se posicionar, ser um imperialista,
vem chupar jabuticaba, vou desdolarizar a moeda no mundo. Então, quer dizer, são essas agressões, isso leva a quê? E qual é o objetivo? Aonde ele quer chegar? Agora, você quer discutir a consequência do problema? Não, mas qual é a causa determinante do problema? Isso não pode ser deletado de maneira alguma. Então, essas coisas precisam ser... A narrativa tem que ser na extensão dela, tá certo? Imagina bem, Ronaldo Caiado, o presidente da República, e um deputado sendo mais eficiente do que eu, presidente, do que o meu Itamaraty, do que toda a estrutura federal de um governo. Por favor, que balança é essa sua? Josias, um deputado federal e um presidente da República. Josias, aí o cidadão quer buscar, olha, você sabe, eu não dou conta, porque lá tem o Eduardo Bolsonaro que está impedindo tudo. Por favor, essas coisas precisam ser dadas o devido valor e o devido peso a cada uma, tá certo? O que não pode é imaginar que apenas ele é que provocou tudo isso. Você acha que todas as ações para tentar cada vez mais penalizar as big techs, cada vez mais ações para dizer que quer a desdolarização no país, a cada vez mais dizer que ele é um imperialista. E você acha que tudo é secundário e que o importante é um deputado federal que ficou lá criticando. Ora, seria um grau de incompetência. Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado, com a estatura que tem um presidente da República do país, esse homem deve pedir a demissão. Ele não está preparado para ser presidente da República. Está preparado para ser presidente do PT. Governador. Objetivamente, como é que o senhor avalia o trabalho que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Como é que o senhor avalia o comportamento? O problema dele, ele é deputado, ele faz o que ele quiser, ele tem a liberdade de falar. Os meus opositores aqui em Goiás têm liberdade de agir, José. Olha, em primeiro lugar, eu sou candidato a presidente da República, e repito aqui a vocês todos, para que no primeiro dia de presidente da República eu vou assinar a anistia de todos, em primeiro lugar, tá certo? Eu vou pacificar o país. Em segundo lugar, eu, presidente da República, tá certo? Eu vou entender que terão ali dezenas, eu já fui do parlamento durante 24 anos, já terão ali dezenas de deputados e senadores que farão oposição a mim. Esteja ele no Brasil, esteja ele na França, esteja ele nos Estados Unidos, esteja ele na Austrália, onde quiser, é direito dele. Bom, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir lá declarar o que ele desejar. Eu não vou guiar o meu governo porque um deputado foi lá falar mal de mim. É direito dele prejudicar as empresas brasileiras, porque assim como alguns estão vendo, ele fez isso, né? Mas eu acho que esse que é o que o Josias está perguntando. O senhor, como um governador de estado, que tem que, inclusive, lidar com isso no seu estado. O senhor, como um pré-candidato à presidência da República, quando o senhor vê um parlamentar que é da direita indo para os Estados Unidos e pedir para que o governo americano interfira no Brasil dessa maneira, prejudicando economicamente o Brasil, o senhor acha que tudo bem? É uma liberdade de ele fazer isso? E o Lula ir lá na Argentina e mandar soltar a ex-presidente condenada por corrupção, ela ir mandar o avião da FAB lá no Peru para buscar a condenada, a primeira-dama também para o Brasil. Agora vem cá, vamos com todo carinho, Fabiola, com todo carinho. É o seguinte, quando o médico é incompetente, tá certo? A culpa do insucesso é a circulante de sala na cirurgia, entendeu? Então, se você quer buscar, tá certo, uma situação de querer explicar tudo o que está ocorrendo, porque tem a voz de um deputado fora do Brasil, tá certo? E você imaginar que a estrutura de um governo federal e um presidente da República, com toda a estrutura de um Itamaraty, ele não consegue superar este problema,
então esse cidadão não está preparado para governar. Governador, por favor. Vamos botar nos devidos lugares, tá certo? Não vamos achar o culpado, não. O cidadão, a cirurgia foi ruim, o paciente foi a óbito, a culpa não foi do circulante de sala, não. A culpa foi do cirurgião mesmo, tá bom? É isso que a gente tem que ser direto na vida. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Imagina bem um presidente da República, e você vem me dizer, Josias e Fabiola, que o Lula não está aplaudindo o que está acontecendo lá dentro de casa. Governador. Que o maqueteiro dele não está mandando ele falar isso toda hora. Governador. Vamos ser realistas, gente. O presidente da República quer a crise. Ele quer a crise, Josias. Vamos ser realistas, Fabiola. Ele quer o acirramento com o Trump a todo momento. Você não enxergou isso? É a única maneira, o cara está lá, tá certo? Ele não tem programa de governo. De repente vocês dão publicidade. Não, ele está contra os BBB, as bets, os bancos e os bilionários. Ele é o presidente. Por que ele não faz nada? Agora ele é contra o Trump. Ele é contra o Trump por interesse, da mesma maneira que ele é contra o BBB. Por que ele não toma atitude contra o BBB? Governador. É bet, está na mão dele. Banco está na mão dele. Os bilionários estão na mão dele. Por que ele não toma decisão? O senhor é a favor do fim do foro privilegiado para que os deputados possam escapar do que eles chamam de chantagem do Supremo, ou o que a gente também pode olhar para um outro lado, das garras do Dino? Você nunca me viu me pronunciar contra qualquer decisão no sentido de promover a asepsia, a limpeza, a correção e a combate à corrupção. E sou dos poucos homens no país que, com 40 anos na vida pública, nunca vocês me viram envolvido em bandalheira. Tá certo? Então, da minha parte, tá certo? Eu estou totalmente à disposição a ser investigado por quem quer que seja e comprovar meu patrimônio e de que maneira eu mantenho a minha família. Então, este assunto aí, tá certo? Eu nunca na vida tirei do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, as suas prerrogativas. Jamais tirei do Supremo Tribunal Federal as suas prerrogativas. Sou bem claro em relação a isso. Jamais. Sou homem que acredito e acho que nós devemos, sim. E avanço dizendo que um próximo presidente da República, você precisa ter coragem para amanhã insurgir contra o uso indevido dessas emendas impositivas, tá certo? E tem citado isso desde 5 anos atrás que eu comecei meu governo, tá bem? Eu nunca aumentei emenda impositiva no Estado, recebi da maneira que está, tá certo? Faço um controle austero, bloqueio 50% para a saúde e também acompanho a aplicação dos outros restantes por 50%. Então, esse assunto é um assunto que eu acho que, em primeiro lugar, governo tem que governar. Presidencialismo, quem tem que mandar no dinheiro discricionário é ele. Ele é que faz projeto de governo. Ele é que aprovou o projeto de governo. Agora, se tem presidente que tem medo de CPI e fica abrindo as pernas para emenda impositiva de bancada, de comissão individual, isso eu não vou discutir. Agora, se eu for presidente, eu vou saber tratar do assunto como eu sei, como eu governo o Estado de Goiás. Mas o senhor é contra ou a favor do fim do foro? Porque o seu partido tende a votar pelo fim do foro privilegiado. Bom, eu estou dando a minha opinião. Tá certo? Se eu estivesse lá no plenário, você sabe que eu sou bom de tribuna e sou bom de regimento interno. Tá certo? A minha posição é que prevaleça com o Supremo a análise de tudo aquilo que acho que devem fazer em relação a deputados, senadores e presidente da República. Porque eu sou homem que não me curvo às decisões que tendem a ser populistas e que realmente possam trazer ali benefícios temporários. Eu sou um homem que acredita em princípios. Eu sou um homem que a vida toda fiz política com espírito público, certo? E se você buscar o fato do 8 de janeiro, certo? E se buscar a fala dos ministros, certo? Entre eles, tá certo? O que hoje está na saúde, o ministro Supremo Flávio Dino, você vê que a única pessoa
como governador, que fez com que não chegassem mais ônibus em Brasília e que se ofereceu para poder não deixar com que houvesse menor depredação sobre os prédios públicos, fui eu. Você acha que se eu, presidente da República, Josias, não quero 8 dias, não quero um dia só, eu quero 1 minuto só como presidente da República. Você acha que alguém vai entrar, eu, presidente da República, vai entrar em Brasília e vai quebrar os poderes? Você acha que isso vai acontecer? Não existe hipótese, porque não tem governo. O governo tem complacência com tudo isso que está acontecendo. E teve complacência. Tá certo? Nunca quis atuar. Um homem que tem as informações todas como presidente da República não sabe atuar fortemente e botar as tropas na frente ali do Congresso Nacional e falar ninguém entra um passo para frente. Então, isso é falta de capacidade de governar. Eles deixaram acontecer também para criar esse clima todo. Agora, o que existe é falha, da mesma maneira que ele quer agora criar esse clima, tá certo? Ele governou 2 anos com 8 de janeiro. O governador, eu acho... Josias, o que ele fez no governo até hoje que não foi o 8 de janeiro? E por que eu vou fazer anistia? É o que eu disse, eu vou repetir Juscelino Kubitschek. Eu gosto de história. Vou repetir Juscelino Kubitschek. Vou forrear e vou governar. Tá certo? É isso aqui a maneira de governar o Brasil. Houve ou não houve tentativa de golpe? Tentativa de golpe? Cadê o chefe do golpe? Hã? Não, governador. Agora, vem cá. O senhor rasga os depoimentos. Não, só para concluir, governador. O senhor rasga aí. O senhor ignora os depoimentos dos comandantes militares? Na época de Juscelino Kubitschek, não foi movimento de quebrar a Câmara, o Senado, com pessoas desarmadas, não, Josias. Foi a aeronáutica brasileira que, baseada em Jacareacanga e Aragarça, ali tentaram a queda do Juscelino. Certo? E ele disse, olha, eu preciso de governar. Ficar a vida inteira discutindo esse assunto, não vou admitir mais isso nem nada, mas lá você tinha a aviação, tinha os militares, tinha a tropa armada, tinha tudo. Ele falou, olha, deixa eu governar. Josias, se você quiser continuar explicando o Brasil atrasado como está, em todas as áreas, e quiser continuar a pauta na imprensa até o final do ano, e só vai ter solução o Brasil a hora que a gente derrotar o Lula, tá certo? Se você quiser discutir a pauta do 8 de janeiro e esquecer a educação, a saúde, você esquecer os faccionados que tomam grande parte da sociedade, do seu estado, de Salvador, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, da Amazônia toda, de tudo isso, se você quiser achar que tudo isso é acessório, e você achar que esse foi um problema muito grave, eu também presenciei o MST quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Ministério da Economia, quebrar posto de pedágio, sequestrar áreas de pesquisas, incendiar, fazer as maiores barbaridades. Nunca concordei com isso, nunca. Tá certo? Então, essas decisões, elas precisam ser feitas e reafirmadas pelo Supremo. Certo? As minhas críticas, elas foram às decisões monocráticas, não a decisão do Pleno Supremo. Tanto é que, na mesma linha de raciocínio minha, a Folha de São Paulo soltou um editorial claro, dizendo dos excessos. Quando você tem um colegiado, quem pronuncia não é o presidente da Câmara. Quem pronuncia se é a pauta de emenda constitucional 308, se é lei complementar 257, se é lei ordinária, maioria simples. Então, é isto que se deve fazer quando se tem um colegiado. Então, essa tese de achar que, olha, está se rompendo, está se quebrando a democracia, não. O PT fez uso disso para não governar durante 3 anos. Eu pergunto o que o governo fez até hoje, a não ser 8 de janeiro. O senhor acha que a direita vai unificada em 2026 já no primeiro turno? Ou o senhor sente uma tendência de ter vários candidatos, inclusive vários governadores, para uma aliança apenas no segundo turno? Como o senhor está vendo o cenário? Exatamente aí
naquilo que você alinhou no final da sua pergunta. Ou seja, o primeiro turno, nós teremos aí 3 a 4 candidatos da centro-direita, certo? Que é esperado. E o segundo turno, nós teremos uma total convergência entre todos nós para caminhar com aquele que realmente chegou ao segundo turno. Realmente, eu sempre disse que se houvesse, tá certo, uma candidatura que tem hoje o conhecimento de toda a população brasileira, que é o ex-presidente Bolsonaro, eu disse que teria um ponto de convergência. Tá certo? Afinal de contas, se você colocar na pesquisa as 2 pessoas mais conhecidas no Brasil, Bolsonaro e Lula. Tá certo? Bom, retirando os 2, tá certo? Todos nós somos japoneses. Tá certo? Então, como tal, nós podemos tranquilamente colocar a experiência que cada um tem dentro do prestígio que nós temos nas nossas regiões e ver quem realmente atinge o maior universo no país. Então, essa tese de que pode, fora o ex-presidente da República, ter uma convergência, jamais foi dito por nós, tá certo? Eu deixei muito claro isso. Tanto é que eu repeti no início da minha entrevista que eu serei candidato a presidente da República. O governador, o senhor abriria mão da sua candidatura em nome de alguma outra pessoa para que essa aliança seja ainda mais forte da direita brasileira? Por exemplo, Tarcísio de Freitas ou alguém da família Bolsonaro. O senhor abriria a mão da sua candidatura ou não? Não, por um motivo muito simples. Porque tudo que o governo federal quer é um candidato só, não sendo Bolsonaro. Ou você não conhece o PT? Já imaginou bem um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele. É o presente que ele quer. Tá certo? Ele vai massacrar esse cara. Você acha que ele tem limite para usar a máquina do governo para massacrar um candidato? Então, quem é que não conhece a estrutura do PT para promover isso? Distorcer, mentir, corromper. Então o senhor vai com a sua candidatura até o final, é isso? Lógico que eu vou. Tá certo. Lógico que eu vou. O que eu posso adiantar é que o apoio do presidente Bolsonaro, ele tem uma influência muito grande para que o candidato chegue ao segundo turno. Agora, dependendo do candidato, se ele realmente não tiver coragem de assumir as posições e poder debater com coragem esses temas que serão levados na eleição de 2026, às vezes o apoio pode não configurar na transferência de votos. Você sabe que uma coisa é o cidadão ser candidato, outra coisa é ele indicar uma candidatura. Então eu acho que isso aí depende do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Sim, ele tem uma influência indiscutível, tá certo? Indiscutível. Tem uma capacidade de mobilização. Agora, vai depender também da performance do candidato. Certo? Não é porque você apoiou alguém que você vai transferir os seus votos para alguém. Então, tudo isso vai entrar no processo eleitoral. Certo? Quem tiver mais competência vai chegar no segundo turno. Pois é, o governador Ronaldo Caiado, ele não é da preferência de muitos da direita, né? Inclusive, muitos eleitores dizem, né, que nem votariam em Ronaldo Caiado. Porém, nós temos que concordar aqui com algo, pessoal. Tudo isso que o Ronaldo Caiado falou está certíssimo, está correto. Não precisava ter toda essa briga, essa confusão com o governo norte-americano. Aliás, igualmente o Ronaldo Caiado, o Ciro Gomes também, que já foi amiguinho, já trabalhou muito tempo com o PT. Tem hora que o Ciro Gomes fala algumas coisas sobre o Lula e sobre o PT que a gente tem que assinar embaixo, porque realmente é a verdade. E aí, ele falando sobre esse debate aí, esse embate que está acontecendo entre o Lula e o Trump, não precisava de haver, mas foi algo proposital. Você escutou ele falando aqui. O Lula fez de caso pensado justamente para criar uma ruptura com os Estados Unidos e abrir as portas para a China e assim deixar o mercado chinês entrar cada vez mais aqui no Brasil, né? E isso aumenta o controle de países comunistas até mesmo no processo eleitoral, pessoal.
Pois é, pasmem os senhores, o processo eleitoral do Brasil, que já é conturbado, já é bastante conturbado, e muitos até duvidam de algumas coisas, se você corta as relações com o país que é o país mais liberal, que é o país mais democrático do mundo, que é os Estados Unidos, e aí você faz mais alianças, né? Faz mais conchavos com países sociocomunistas, como por exemplo a China, o que vai acontecer com a nossa democracia, com os processos eleitorais aqui do Brasil, pessoal? Será que nós teremos mais dúvida ainda do que está acontecendo, né, ali em Brasília, por detrás das cortinas? E agora esse julgamento aí do Jair Bolsonaro, né? Julgamento esse que todo mundo já sabe qual que é o resultado. Você já participou, ou já assistiu, ou já acompanhou um julgamento onde a gente já sabe a sentença? Pois é, esse julgamento é esse, que a gente já sabe a sentença. Quem poderá salvar o Jair Bolsonaro de ser condenado, pessoal? Uma primeira turma, onde nós temos, por exemplo, o Zanin, ex-advogado de Lula, pessoal. Nós temos ali nessa turma também o Flávio Dino. Flávio Dino, de acordo com o Nicolas Ferreira, deixar bem claro aqui, quem falou isso foi o Nicolas Ferreira, tem vídeo, ele falou isso ali na tribuna da Câmara dos Deputados. Ele falou assim, ó, o Flávio Dino é amigo do Lula desde quando ele era magro. O Nicolas Ferreira falou isso, ou seja, tem tempo pra caramba. E aí você tem quem mais? Alexandre de Moraes. Alguém mais detesta Jair Bolsonaro naquela primeira turma ali do Supremo que está fazendo o julgamento do que o Alexandre de Moraes? Então, pessoal, ali é um cerco ali de leões ali. Só Deus, só o milagre, vamos colocar assim, só o milagre por Bolsonaro não sair condenado. Não só ele, mas os outros 7 também que estão nesse primeiro núcleo, né? Na verdade são 33, né? É Bolsonaro mais 33 pessoas que estão sendo julgadas ali no STF. Nesse primeiro núcleo que vai acontecer agora, do dia 2, já começou até o dia 12, vão ser Bolsonaro e mais 7. Ou seja, eles vão fazer de tudo para condenar todos. E esperem e aguardem, pessoal. Uma pessoa que pintou ali a estátua no STF e colocou uma frase que saiu da boca de um ministro, perdeu o mané. Essa pessoa, que é uma mãe de 2 filhos, ela pegou 17 anos de prisão. Outros que estavam somente ali, passeando, estavam ali com bandeiras, com camisa do Brasil, também pegaram 12, 14, 15 anos. Você imagina o que eles vão fazer com Jair Bolsonaro? Se for olhar no direito, né, no juridiquês, tem uma palavra que se chama dosimetria. O que é a dosimetria? É a medição ali da pena, né? Por exemplo, o camarada que cometeu um furto, ele pega ali 2 anos de prisão, mas já um outro que, além de cometer o furto, ainda espancou a vítima ainda, então pela dosimetria, se esse aqui pegou 2 anos, esse aqui tem que pegar 4. Então, ou seja, pessoal, se uma pessoa comum, um cidadão comum, CPF, foi lá, pintou a estátua, ou então quebrou uma vidraça, pegou 17 anos, aquele que eles estão falando que é o mentor do golpe, né? Aquele que estava na frente do golpe e que seria o mais beneficiado, segundo eles, se o golpe desse certo, se a tal tentativa do golpe desse certo, vocês acham que vão pegar quanto, pessoal? 42 anos de prisão. É isso que eles querem. Olha o que está para acontecer no Brasil, pessoal. O Lula falou já pela terceira vez, me parece, ele falou pela terceira vez, em um dos seus comícios, shows, espetáculos que ele dá aí para multidões de meia dúzia de pessoas. Ele falou o seguinte, que ele quer ser o primeiro presidente a ter 4 mandatos seguidos no Brasil, ou seja, uma ditadura, né? Uma ditadura. E aí, pessoal, o plano de Lula é se reeleger em 2026. Por quê? Após essa eleição de 2026, quando chegar em 2030, o Lula já vai ter 85 anos. Aí ele não pode mais ser presidente. Então, a última chance deles é agora. Vocês acham que eles vão deixar passar essa última chance do Lula ser presidente? E o PT não tem uma linha sucessória ali para o Lula. Não tem. Fernando Haddad não tem capital político nenhum. A Gleisi Hoffmann, o Flávio Dino, ou sei lá quem mais, não tem. O Lindenberg Faria, também não. Então, ou seja, vai cair no colo do Lula mesmo. Agora, o que eles querem é o seguinte, reeleger o Lula e colocar Bolsonaro com 42 anos de prisão. É o que estão falando por aí, 42 anos. Agora, você imagina se isso acontece mesmo no Brasil, pessoal. O que mais nós poderemos fazer? A quem nós poderemos recorrer? Por quê? Né? O Trump está fazendo o que pode aí, colocando sanção, colocando tarifaço,
bloqueando o visto, cancelando o visto, e não está adiantando de nada. Não está adiantando de nada. Agora, para terminar, para fechar esse vídeo, pessoal, uma pergunta que inclusive eu coloquei aqui na nossa comunidade no canal, para vocês responderem aqui. Se Jair Bolsonaro for condenado, como já está escrito, 99,9% de chance disso acontecer, for condenado ali pela primeira turma do STF nesse julgamento do fatídico golpe, se ele for condenado, e aí pegar ali 35, 40 anos de prisão, e aí tem aquela cena, né? O Brasil inteiro já tem aquela cena na cabeça, né? Como aconteceu com Lula. A PF indo lá e a multidão acompanhando ali, a TV transmitindo e prendendo Jair Bolsonaro e levando ele para uma penitenciária, ou talvez para uma delegacia da Polícia Federal, porque é um ex-presidente. Imagine se essa cena acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Isso pode acontecer, pessoal, porque o julgamento é rápido. A pergunta que eu quero fazer, eu quero que você responda aqui nos comentários para terminar, pessoal. Se Bolsonaro for condenado e preso, da mesma forma que o Lula foi, vocês acham que o Brasil vai parar? Vocês acham que vai ter paralisação dos caminhoneiros, vai ter povo indo nas ruas, vai ter multidão, o pessoal 24 horas fazendo paralisação, vai ter sindicatos, sei lá, fazendo greve? Vocês acham que vai ter isso, pessoal? Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário. Por quê? Até agora, até hoje, o povo brasileiro ainda está pacífico, está ordeiro, está todo mundo trabalhando, casando, viajando, todo mundo cuidando da sua vida. Enquanto os presos do 8 de janeiro estão lá, enquanto o Jair Bolsonaro está com a tornozeleira lá na sua casa. Está todo mundo normal, tudo normal. Você acordou hoje, tomou seu café e está fazendo as suas coisas normais. Eu quero saber o seguinte, se o ex-presidente desse Brasil, que foi eleito com mais de 60 milhões de votos lá em 2018 e depois foi retirado da presidência, né, em 2022, se ele agora for preso e eles terminarem de dar o grande golpe que a esquerda quer dar, o Brasil vai parar? Ou o povo vai aceitar pacificamente porque o povo é ordeiro, o povo é pacífico? O que você acha? Coloque aqui nos comentários, já vai se manifestando, que a sua opinião é muito importante, pessoal. A sua opinião, você ainda pode comentar aqui nesse vídeo, pessoal, porque, acredite ou não, pode chegar um dia que você não vai ter essa liberdade, pessoal. Se você duvide, aguarde para ver. Mas você também ainda pode se inscrever num canal de direita, conservador, canal cristão, canal que tem princípios e valores como esse. Se você quiser nos apoiar, é só se inscrever aqui, paga nada, pessoal, totalmente gratuito. Tem pessoas que ficam com medo, mas será que eu vou pagar alguma coisa? Não vai pagar nada, você vai ganhar se inscrevendo aqui, porque nós vamos trazer outros vídeos no decorrer dessa semana e você vai ficar muito bem informado. O YouTube vai mandar para você o vídeo que nós vamos trazer aqui hoje, amanhã, depois da manhã, tá bom? Se inscreve aqui, pessoal, dá aquele like e estamos juntos.